Nessa aula vamos fazer o botão editar em jQuery, né? Na hora que você aperta o botão editar, ele vai aparecer o formulário para edição da cidade, aqui no caso do vídeo, né? Mas primeiro eu vou fazer a programação do clique para que ele abra o arquivo de edição, tá? Então nessa aula vamos somente implementar esse botão, tá bom? Então vamos aqui para o código. E aqui eu estou no index.php e ele vai ter a codificação que já vimos nas aulas anteriores. E você vai justamente nessa parte do código, que ele vai ter o ID, a cidade, e aí você tem os dois botões aqui que está mostrando na tela, tá vendo aí, ó? Então, primeiro é o editar, que a gente vai fazer o editar hoje, né? Tá vendo aí, ó? Então, o que eu vou fazer, ó? Aqui na classe dele, eu vou colocar uma classe adicional chamada editar-id. Então, esse editar-id, eu vou criar uma referência, né, no clique, no jQuery, se referindo a essa classe, né? Ele está dentro de um botão, né, de um botão. Tá vendo aí, ó? Então, na hora que eu vejo no código, ó, então eu tenho várias linhas aqui, eu tenho 9 linhas, tem um ID aqui, né, ó, de 1 a 9. E quando eu vou clicar no primeiro, ele se refere ao ID número 1. Do segundo ao número 2 e assim por diante, tá? Então esse vai ser o valor para nós buscarmos no banco de dados, né? Já que o ID é um valor de chave primária, então é um valor único. Então é esse valor que a gente vai buscar no banco, tá? Beleza, aqui embaixo então, no jQuery, no finalzinho dele, eu vou implementar justamente isso agora, tá vendo aí, ó? Eu vou colocar, quando eu clicar nesse botão, ele vai mandar esse ID para o arquivo edição.seed.php. Então deixa eu criar aqui a codificação primeiro, ó. Cifrão, abre parênteses. Aí eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, né, ó, button.editar-id. E aí ele vai ser um evento click. Então vou colocar aqui um function. Pronto, ó. E aí eu vou primeiro declarar uma variável, né? Então eu vou dar um var. Eu vou chamar do mesmo nome do atributo aqui do botão, ó. Vai ser esse id underline btn underline seed. Vou até copiar ele. Tá vendo aí, ó? Então a variável vai ter o mesmo nome dele, tá? E como que eu pego esse valor do id? Que o valor do id dele é justamente quem? Já está programado aqui, tá vendo, ó? É justamente o id. Então esse é o valor desse atributo, tá? Tá vendo aqui que tem um código que vai buscar o ID, cidade, né, da tabela cidades. Então aqui eu vou mostrar o ID, atribuir a esse atributo ID underline btn underline seed. Então eu vou usar aqui, ó, cifrão, abre parênteses, o this, tá? Que se refere ao valor do button.editar, né? E aí eu vou pegar o atributo, que é .attr. Opa, que eu coloquei maiúsculo aqui, não é para pôr em maiúsculo, ó. Abro parênteses. E aí com aspas eu vou colocar justamente ele, né? Ó. Ele é o nosso atributo. Então vou colocar com o mesmo nome para facilitar, certo? E aproveitando também, eu vou esconder os painéis, né? Eu vou copiar aqui, ó. Então, assim que eu apertar esse botão, ele vai desaparecer os outros painéis, né? Então deixa eu pegar esse aqui, ó, o painel hide. Beleza, ó, pronto. Então ele declarei a variável e ele vai esconder os painéis, tá? E agora eu vou colocar
o método jQuery.ajax, que ele vai fazer requisições assíncronas, né? Então com ele eu vou fazer usando o método post para mandar esse ID para o arquivo edição seed, tá? Então vamos lá, ó. Cifrão.ajax, abro aqui o meu parêntese chavinha. Primeiro método, né? Ó. Método, dois pontos, vou usar o post, vírgula. Quais são os dados que eu vou enviar? Dois pontos. Abra aqui chaves, né? Ó. Então vou abrir aspas. O próprio ID, tá vendo? Opa! Pensava que estava na memória, mas eu copiei errado, né? ID underline btn underline seed, né? Fecha aspas, dois pontos. Aí sim eu vou copiar ele aqui, ó. Então vou mandar justamente o ID underline btn underline seed, tá? Vírgula. E aí a URL. Esse arquivo eu já vou criar já já, tá? Então abro aspas, edicão, tá? Não coloca acento nem nada. seed.php, tá? Edição de cidades, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui no final aqui desse método, eu vou colocar o callback.done, né? Caso ele dê certo, né? Feito, né? Seria a tradução. Então ele vai fazer exatamente o carregamento do arquivo, né? Então para carregar, cifrão, abre parênteses, abre aspas, jogo da velha conteúdo, né? Que é aquela classe, aquela div com classe única, né? Que estamos usando aqui para carregar as páginas, né? Dentro dessa div chamada conteúdo, né? De classe única. Então vou colocar o ponto load, né? Eu vou carregar então justamente o edição seed, né? O edicão seed.php. E aí eu vou colocar uma vírgula aqui e colocar também justamente esses valores que eu vou mandar via post, tá? Então eu vou copiar aqui, ó. Então dentro dessas chaves aqui. E aí vamos testar, tá? Então deixa eu salvar. Então vamos abrir aqui o meu código. Deixa eu só atualizar aqui. Então na hora que eu clico na cidade, ele vai chamar essa edição seed. Só que eu não criei ainda, né? Então volto lá no meu VS Code. Então eu vou criar um novo arquivo, tá vendo aí, ó? Dentro da pasta imob3, vou criar um novo arquivo. E ele vai chamar edição seed.php, tá? O que eu vou fazer aqui por enquanto? Eu vou verificar se ele está pegando o ID. Então no primeiro momento, tá? Então vou criar uma variável aqui chamada ID e eu vou pegar via post. Tá vendo aí, ó? Cifrão underline post. Aí abro aspas. Eu vou pegar do ID underline btn underline seed. Ok? E aí eu vou dar um simples eco, tá? Por enquanto, porque aqui nesse arquivo vai ser mostrado o formulário, né, para fazer a edição, tá? Então salvei. Então agora ele existe, né? Então vamos verificar se está tudo certo, tá? Então na hora que eu clicar em qualquer botão de editar, ele vai pegar o atributo id underline btn seed, vai fechar os outros painéis, vai esconder os painéis e vai mandar através de uma requisição assíncrona com o método post, vai mandar para esse arquivo aqui, ó, o edição seed.php, tá? Então vamos verificar. Então vou atualizar aqui, vou clicar no cidades e vou clicar no Imperatriz. O Imperatriz é o ID número 1, tá vendo aí, ó?
Opa, não mostrou, né? Então vamos verificar o que está de errado aqui, né? Deixa eu acertar esses pontos e vírgulas aqui. Deixa eu dar um atualizar. Vou clicar no Belém. Não está mostrando então o ID. Então vamos verificar aqui se tem alguma coisa errada. ID BTN CID. Eu estou mandando então esse atributo via método post. Edição CID. Tá certo os comandos. Eu vou verificar se ele está pegando o valor. Então vou colocar aqui, ó, cifrão, abre parênteses. Aí eu vou colocar aqui, ó, hashtag conteúdo. Aí eu vou colocar ponto HTML, abre parênteses. E eu vou colocar o valor dessa variável, tá? Vamos ver se ele está retornando aí, se está pegando na hora que eu cliquei, tá? Então vamos para lá, vamos verificar, vou atualizar. Só para fazer um teste, tá? Então clico nele, ó. Tá pegando o número 1 sim, tá? O Belém é número 2. Beleza, tá pegando, tá? Então vou apagar essa linha. Então ele tá pegando o valor. Só que ele não tá mandando via Ajax. Ah, tá aqui, ó. Eu coloquei vírgula, mas na verdade é ponto aqui, ó. Ponto Done. Então vamos lá. Esse callback é um ponto, né? Deixa eu atualizar aqui. Cidades. Vou clicar então em Imperatriz para aparecer número 1. Opa, agora deu certo, tá? Então volto lá, vou clicar em Jundiaí, número 4. Isso. Então tá funcionando perfeitamente, tá? Então, na próxima aula, obviamente, vamos mudar esse arquivo, edição CID, e vamos colocar o formulário da cidade, né? Mas tem que ser um formulário completo, já que eu vou editar os três campos dele, né? O ID não é legal alterar, né? Então vamos deixar ele sem alterar, vamos alterar as outras opções, tá bom? Então vamos fazer isso na próxima aula.